E aí galera, eu sou o Marcel Milinski, esse é o Nerds contra o Tempo e a gente já viu por aqui o poder de destruição da bomba nuclear. Hoje a gente vai ver como o medo da população dessa bomba e da radiação inspirou a criação de vários personagens, como por exemplo o Homem-Aranha. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Como de costume, antes da gente começar a falar da criação dos personagens da Marvel, vamos lembrar qual era a situação do mundo. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial acabar, a Rússia sai fora da guerra porque começa a acontecer uma revolução interna. Esse evento foi chamado de Revolução Russa e ele acontece em 1917. Que foi basicamente o povo trabalhador, que eles chamavam de proletariado, tomando o poder e dando fim no governo antigo. Quem chegou ao poder foi uma galera chamada bolcheviques, que era liderado por um cara chamado Lenin. Ele tinha dois camaradas do peito, assim, o Stalin e o Trotsky, a gente ainda vai falar deles por aqui. No lugar do antigo regime, os revolucionários implantam um novo sistema político chamado socialismo, que é baseado na obra do filósofo alemão chamado Karl Marx. Diferente do capitalismo, o socialismo ele não se baseia no dinheiro. Nesse sistema todo mundo trabalha, ganha igual e o governo te fornece tudo o que você precisa para sobreviver. A galera da Rússia achou essa ideia tão boa que resolveu pegar e espalhar esse sistema político por todo o mundo. E eles começaram anexando os países ao redor da Rússia, lá no leste europeu. Esse bloco de países incorporados pela Rússia passam a ser conhecidas como URSS. USSR. Que quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou somente União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos eram aliados, mas os Estados Unidos nunca foi muito com a cara da União Soviética não. O chamado American Way of Life, ou modo de vida americano, é baseado em cima no conceito que você consegue subir o seu nível de vida trabalhando e ganhando dinheiro. Os Estados Unidos se tornam uma potência em cima disso, com o capitalismo que dá base para esse modo de vida. E se uma porrada de países começasse a realmente virar socialista, como era a proposta da União Soviética, e se acabar com o modo de vida americano e com a supremacia dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não iam ter para quem vender os seus produtos. Sendo assim, os Estados Unidos já estavam ligados que assim que a Alemanha caísse, o próximo inimigo seria a União Soviética, e não deu outra. Dizem as más línguas que os Estados Unidos jogou as bombas atômicas no Japão para mandar um aviso para a União Soviética, que basicamente queria dizer: "Aí maluco, se mexer com a gente é isso que vai acontecer com você!" Mais pra frente a União Soviética consegue produzir uma bomba atômica também, é aí que a casa cai de vez. No ano de 1961 é construído um muro no meio da Alemanha, que é chamado de Muro de Berlim. Ele separa a Alemanha em duas, numa parte oriental e numa parte ocidental. A parte oriental fica para a União Soviética, a parte ocidental fica para os Estados Unidos. A construção desse muro marca o início da Guerra Fria, que é uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos que nunca teve um confronto direto, mas deixou o mundo inteiro com medo, sem saber quem ia jogar a bomba atômica primeiro no outro. A bomba em si era um mistério. As pessoas sabiam muito pouco sobre ela, só sabiam que no lugar onde ela era jogada, ela tinha o poder de aniquilar tudo que estava em volta, e ainda deixava todo aquele território radioativo. E ninguém sabia nem direito quais os efeitos que a radiação teria no corpo humano. A Marvel, por exemplo, achava que a radiação poderia dar poderes às pessoas. Por exemplo, o adolescente Peter Parker, que ele é órfão, mora com os tios, e um belo dia ele é picado por uma aranha radioativa. A partir daí ele se torna um espetacular Homem-Aranha. Nos filmes é um pouco diferente. Na trilogia antiga, dirigida pelo Sam Raimi, a aranha que pica o Peter Parker é geneticamente modificada. Nos filmes novos a aranha é... sei lá, não falo direito que diabo é aquela aranha. As histórias do Homem-Aranha, elas não são exatamente políticas, mas através delas a gente consegue entender um pouco como era a vida de um adolescente na época. Aliás, esse era o grande diferencial do Homem-Aranha. Ele era um herói que era adolescente. Naquela época, o normal era o adolescente ser o parceiro mirim do super-herói. Por exemplo, o Bucky do Capitão América ou o Robin do Batman. O Homem-Aranha não. Ele não era o garoto-aranha ou o rapaz-aranha. Ele era o Homem-Aranha. E o curioso é que o fato dele ter superpoderes não deixou a vida dele menos complicada. Ele ainda tem que enfrentar os bullying da escola, as garotas fúteis, a falta de emprego e também os grandes vilões do cidadão comum, como por exemplo os jornalistas sensacionalistas. Homem-Aranha, herói ou ameaça? E é claro, os empresários inescrupulosos querendo ferrar com a vida do cidadão comum. Um conselho para o meu filhinho sobre a sua namoradinha. Tenha muito prazer com ela e depois descarte-a. E também não foi o Homem-Aranha o único personagem da Marvel que ganha poderes através da radiação. O Dr. Robert Bruce Banner, por exemplo, ele vira o Hulk depois de explodir uma bomba gama na cara dele. Aí toda vez que ele fica irritado, ele vira um monstro grande, verde e furioso. I'm always angry. Tem o Demolidor também, que é o adolescente Matt Murdock, sofre um acidente, cai isótopos radioativos nos seus olhos e ele fica cego. Em compensação, todos os outros sentidos são aguçados. E ele depois, quando fica adulto, ele começa a se vestir como demônio e atuar como vigilante demolidor.
No imaginário popular, a radiação criou vários heróis, mas também criou vários vilões. The Mash. He did the Monster Mash. The Monster Mash. It was a graveyard He smash. did the mash. It caught on in a flash. Como, por exemplo, os zumbis do filme A Noite dos Mortos-Vivos, dirigido pelo George Romero. Ele basicamente introduz o conceito de zumbis que a gente tem hoje em seriados, por exemplo, The Walking Dead, ou nos filmes tipo Madrugada dos Mortos. Logo mais a gente vai ter um episódio só sobre zumbis por aqui. É isso aí, gente boa. Esse é o primeiro vídeo de vários sobre a Guerra Fria que a gente vai fazer a partir de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, curta o nosso vídeo, assine nosso canal, curta a nossa página no Facebook e a gente se vê na semana que vem.